Lula não negociou com os americanos, Lula não quis conversar, não plantou sementes, não quis conversar com Trump. Estamos agora com uma tarifa já em vigor de 50%. Aí, hoje, 11h30, Lula lançará um plano de tentar mitigar os efeitos sobre as empresas brasileiras. Lembrando que a Tauro já mandou a planta do modelo G das suas pistolas para os Estados Unidos, férias coletivas em muitas empresas, perda de mercado sem muita possibilidade de prospecção de novos. E o plano do Lula para essas empresas ferradas compreende 30 milhões em crédito, significa empréstimo, vai ter que pagar um momento. Diferimento de imposto, atrasar o pagamento dos impostos. Mas é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que também terão que ser pagos em algum momento. E compras governamentais, como se o governo fosse comprar para o resto da vida essas empresas, né? Empresas vivem de lucro. Como você enxerga essas medidas? São efetivas? Olha, doutor Olavo, a alegria é minha de poder responder uma pergunta do amigo. Espero em breve poder conhecê-lo pessoalmente. Olha, doutor Olavo, o que acontece? Lá na pandemia, quando houve o fecha tudo, principalmente, vamos pegar aí nos estados governados pela esquerda, como foi o meu estado, eu tenho uma lojinha lá. E realmente o governo, à época, o Bolsonaro, criou essa linha de crédito e a gente paga esse empréstimo até hoje na minha loja. Então, o que nós perdemos de vender naquela época não é uma coisa que depois se recupera. A gente está vendo, vamos pegar o exemplo do café. O café que o Brasil exporta para os Estados Unidos, ele está vendo tarifas, por exemplo, zero do Vietnã. Então o Vietnã vai começar a pegar o mercado brasileiro nos Estados Unidos. Tu emprestar simplesmente recursos, um dia tu vai ter que pagar. Essa venda, essa safra que tu não vai vender, ela nunca mais tu recupera. Então o governo, ao invés de tentar ficar criando subterfúgios para tentar sanar uma incompetência que ele tem, o Lula até hoje não pegou o telefone. Todos os presidentes do mundo tentaram conversar com o presidente Trump. Todos tentaram. Menos o Lula, porque o Lula, segundo ele é maior do que tudo isso, né? Então essa crise provocada, e outra, esses 30 bilhões aí, ao que se sabe, eles vão estar fora da meta fiscal. Então é mais uma impressão de dinheiro que vai se jogar na economia. Não existe esse dinheiro, o governo vai imprimir papel, que é aquele negócio que a gente pega e compra um lanche no mercado, faz no mercado, que a gente chama de dinheiro, e não tem criação de riqueza para sustentar isso, que lá na frente gera inflação ou propriamente aumento da nossa dívida. Então, assim, doutor Olavo, o básico que todos os países fizeram era ligar, conversar e chegar a um denominador comum. O Lula não foi capaz. Por que ele não é capaz? Porque ele enxerga nessa crise com os Estados Unidos uma oportunidade de ganho de popularidade. Tá? Ao ganhar popularidade, ele ganhou popularidade. Tem uma pesquisa que sai diária ali no Antagonista que mostra que antes dessas tarifas a rejeição ao Lula estava entre 43 e 45. Hoje ela está em 39 e 40. Então ele ganhou um pouquinho de popularidade e ele enxerga que esse movimento é ad eterno, né? Mesmo que quando vier o desemprego, a inflação e a crise econômica, ele não consegue enxergar lá na frente. Eles são muito ávidos pelo momento atual, até porque eles estavam extremamente nas cordas, pós questão do INSS, que aliás a gente está esperando começar a CPMI. Bom, dito isso, o que a gente tem de perspectiva? Desemprego e inflação. A gente vai ter essa perda de mercado depois que tiver esses produtos, por exemplo, vamos usar o café mais uma vez, vindos do Vietnã com tarifa zero. Quando se em algum momento o Lula sair da presidência e nós conseguirmos colocar ou o Bolsonaro ou o Tarcísio para negociar com os Estados Unidos, esse mercado não vai ser restabelecido momentaneamente. Então toda a safra que está nos cafezais, toda a estrutura que move aí a logística, como se chama, para exportar para os Estados Unidos, ela está sendo desligada. Como foi na pandemia, basicamente, está desligando uma indústria. E obviamente isso vai ter efeito em cascata. Aí ele acha que apenas emprestar dinheiro ou propriamente prorrogar impostos vai resolver o problema. Não resolve o problema, porque vai chegar o dia que tu vai ter que pagar essa conta. Então, assim, são incompetentes que nunca administraram uma carrocinha de cachorro-quente e não têm a menor noção do que estão fazendo. Silvio Navarro. Silvio, Maurício Macon na tua escuta. Macon, bom dia. Ontem o presidente Lula da Silva disse que que mandaria hoje, aliás, as notícias agora pela manhã nos portais dizem que fará isso. Mais um projeto de lei, segundo ele, para regulamentar redes sociais. É censura, é evidente, o nome é esse, é mordaça.
Agora, tem clima para passar um projeto como esse? Tudo isso está acontecendo na esteira de uma denúncia que surgiu envolvendo talvez o crime mais bárbaro de todos, que é pedofilia, é nojento. Mas tem clima no Congresso, na Câmara, para votar numa altura dessas do campeonato? Bom dia, Silvio. Bom, ontem eu até fiz um vídeo, eu não recebi o print do like do Pitoli, lamento, né, que até agora a gente não tem recebido. Eu transformei o like em abraço. Ah, tá bom, então tá bom. Bom, eu dizia, inclusive, que ontem, pela primeira vez, eu vi a esquerda defender crianças no plenário da casa, né? A gente teve, o ano passado, uma proposta do Ricardo Salles sobre a questão de castração química, que a esquerda foi contra. A gente teve, um mês atrás, por exemplo, o aumento de pena para quem estupra um bebê, como foi o caso lá que aconteceu no Amazonas, de 5 dias, né, e a esquerda foi contra, era um aumento de tempo de cadeia, e ontem, por um milagre, a gente via discursos da esquerda defendendo as crianças, coisa que eu nunca tinha visto, e eu estou falando de coração aberto. Sobre a tua pergunta, a questão da censura, existem cerca de 60 projetos que tramitam sobre a questão de criar regras melhores ali para tu fazer eventualmente uma conta na rede social, para tu poder postar um vídeo ou algo do gênero. Esses projetos vão ser todos compilados numa comissão geral que deve acontecer na semana que vem. Para as pessoas entenderem o que é uma comissão geral. A gente não teve nenhuma até agora nessa legislatura, que é a minha primeira legislatura. Ali no plenário se faz uma reunião dentre todos que tem o projeto, enfim, se discutem todos os projetos e se chega a um denominador comum sobre qual projeto ou quais pontos de cada projeto vão conseguir ser produtivos. Sobre a questão da censura, propriamente, que é o que o governo deseja. Não tem apoio. As pessoas podem, claro, tem que ficar alertas, mas ontem, inclusive, milagrosamente, o nosso Hugo Mota deu aí uma declaração dizendo que não vai pautar a censura. E a questão da censura, ela só não avançou, Silvio, e a gente via no Supremo Tribunal Federal uma sede pela censura por causa da Magnitsky. É bom que se diga isso, né? Eles tiraram o artigo 19 lá do Código Civil da Internet, lá Marco Civil da Internet, e a gente não teve avanço nesse sentido, que era o que eles queriam fazer, que era colocar as punições, colocar ali a legislatura que eles queriam fazer sobre a questão da internet, muito por causa da Magnitsky. Tem muito político, Silvio, grande político, que tem medo da Magnitsky. O que aconteceu no Brasil é um caso singular, porque os Estados Unidos, quando sancionam, a gente tem exemplos pelo mundo, por exemplo, na China, se não me falha a memória, são centenas de sancionados, tá? Então, o que acontece? No Brasil, por enquanto, foi só uma pessoa, mas eles sabem que, historicamente, ainda mais com o relatório que saiu ontem sobre violação dos direitos humanos, esse avanço da perseguição contra a oposição e coisa vai cobrar o seu preço e vai ser de muita gente. Então, tem muito cacique grande aí, viu, Silvio, que está entre a prisão ou está entre a sanção. Então, eu não queria estar na pele de alguns aí. Então, eu, particularmente, acredito que precisa-se sim um projeto, por exemplo, para não permitir o que a gente tem visto na internet, né, que a esquerda tanto negou e tanto apoiou, mas sem que isso cause nenhum tipo de censura por questões políticas. A gente pode, por exemplo, num projeto, colocar que a rede tenha que tirar caso crianças estejam sendo adultizadas ou mostradas com pouca roupa. Isso é muito visto aí no TikTok, por exemplo, que é uma rede chinesa, né, que precisa desse tipo de regulamentação. Mas isso não precisa ser usado propriamente para colocar nenhum tipo de moderação sobre conteúdos políticos. Uma coisa é pornografia, outra coisa é opinião. Então são coisas bem diferentes. Então eu acho que existe, sim, neste ponto, um caminho para se avançar com um projeto para proteger as nossas crianças, sem que isso gere nenhum tipo de censura para programas como este, que é o grande objetivo do Lula tirar do ar. Maurício Macon, deputado federal do nosso querido Rio Grande do Sul. Macon, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz em te encontrar ontem, Macon. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo prêmio, né, Pitoli? Não sei se chegou a mostrar aí na rádio, Mostrei, mas é maior do que o Dr. Olavo, o prêmio grande, assim, bonito, né? Vai precisar botar numa parede especial, assim, porque o guri realmente é especial. Então, parabéns, tu merece muito. Eu sempre me recordo daquela vez lá que a Jovem Pan, tu achou que teu mundo tinha acabado e eu disse que tu ia cair pra cima. E tá aí hoje, aí com cerca de 40 mil ao vivo, um dos maiores programas da internet. Tu merece demais pela coragem que teve. Era muito mais fácil ter se vendido para o sistema, colocar umas propagandazinhas do governo aí, baixar a cabeça,
Mas é aquilo lá, né, Pitolli? A história não lembra dos covardes. E tenho certeza que mais do que nunca tu entrou para a história e tenho certeza que quando chega em casa teus filhos sentem orgulho de ti e isso não tem preço. Pena que alguns não sabem valorizar isso. Então, parabéns pela condução do programa, parabéns pelo tamanho que tu tomou e parabéns pela relevância. Eu sinceramente espero que um dia tu possa estar aqui com nós na Câmara dos Deputados, porque tu merece muito. Sei que não é teu objetivo, mas o Brasil precisa de pessoas como tu aí. Obrigado, Macon.